Pessoal, estamos a iniciar a quinta aula, quinto encontro. Sonhos. Vamos trazer as pinturas com traços do dadaísmo. Durante a nossa conversa de hoje, eu colocarei em anexo o conceito de dadaísmo. Faremos uso nas pinturas para trabalhar o lugar dos sonhos na teoria psicanalítica de Freud. Farei, de início, frente a uma pintura, um resgate dos elementos freudianos a respeito do sonho, numa perspectiva de conceitos, apenas para ilustração, mas o meu interesse é trazer algumas ações, experiências que acontecem para que a gente esteja sensibilizado a essa experiência onírica, a experiência do sonho. Então, como sempre, vamos nos organizar, vamos organizar o nosso ambiente, vamos garantir aí um clima de concentração, de atenção focada no nosso interesse. E vamos então para a nossa quinta aula do segundo módulo, Sonhos e Interpretação dos Sonhos. Trata-se de uma sensibilização, de uma provocação. Dando continuidade à nossa reflexão, pensar exemplos concretos para que possamos entender melhor o lugar dos sonhos na visão psicanalítica freudiana. Enquanto eu resgato alguns elementos numa perspectiva de conceito, vocês observem a pintura dadaísta, cada figura, cada imagem, se coloquem num clima onírico, estar sonhando, resgatando os seus sonhos, resgatando as variáveis que costumam acontecer sempre no meu sonho, em meu sono. Alguns elementos sempre voltam. Quais são esses elementos? Observe se aparecem símbolos, quais símbolos. Enquanto vocês vão observando a pintura dadaísta, eu vou comentando alguns elementos que podem ilustrar a nossa caminhada e vão ilustrar a nossa caminhada. O lugar dos sonhos. A psicanálise freudiana oferece uma perspectiva fascinante e profunda sobre sonhos, como janela para o inconsciente. Vejam que nós já comentamos que existe um conteúdo manifesto e um conteúdo latente. Fazer a distinção entre o conteúdo manifesto, que é literalmente sonhado e que se conta, para quem primeiro se encontra conosco no café da manhã, é uma coisa. E o conteúdo latente, o simbólico, aí é fundamental uma interpretação mais elaborada. Freud entendia que o conteúdo latente é a verdadeira essência do sonho. Frequentemente, o conteúdo latente está relacionado a desejos reprimidos. Quanto ao simbolismo, os sonhos estão carregados de simbolismos. Representam pensamentos e desejos inconscientes. Freud acreditava que muitos desses símbolos eram universais. Por exemplo, a água, quando representa o nascimento, embora alguns significados são muito pessoais. Muita calma nessa hora. Os sonhos representam desejos reprimidos.
frequentemente é uma expressão dos desejos reprimidos, especialmente aqueles, segundo Freud, atentem, de natureza sexual ou agressiva, cruciais para uma interpretação. Quanto à censura do sonho, o conceito de censura implica o conteúdo que perturba, aquele conteúdo que não aceitamos. É transformado em algo menos ameaçador no sonho, permitindo desejos inconscientes, expressos sempre de forma disfarçada. Lembrem-se de Salvador Dalí quando apresenta quadros de pintura de realidades distorcidas. A realidade do sonho é sempre distorcida. Uma elaboração que acontece de modo secundário, após o sonho, a mente tenta torná-lo mais coerente e compreensível, trazendo detalhes, a fim de reestruturar o sonho. Isso pode mascarar o significado verdadeiro. Em psicanálise, nós vamos falar da associação livre, uma técnica para interpretar o sonho. Dizer tudo o que vem à mente sem censura, principalmente o enredo do sonho, para explorar pensamentos e sentimentos escondidos no palco do inconsciente e que estarão relacionados ao sonho. Resgatando a infância e a história vivida na infância, os sonhos podem refletir experiências e conflitos da infância. Eu mesmo tenho muitos sonhos que me trazem a infância de volta. O Freud acreditava que muitos aspectos dessa fase infantil, como o complexo de Édipo, têm um papel importante. Atente a isso. Pense nisso. Aparecem os mecanismos de defesa nos sonhos. Os sonhos podem envolver os mecanismos, com recursos de projeção, que nós já vimos, com recursos de negação, que nós já vimos, evidentemente em relação aos desejos, àqueles pensamentos inaceitáveis. É bom que a gente se lembre também, em pensando nos sonhos, da nossa história, do nosso contexto pessoal. A história de cada um, o contexto de cada um se apresenta no sonho e são significativos para a interpretação. O que acontece na vida de quem sonha pode fornecer pistas importantes. E o trabalho do sonho é o processo pelo qual o inconsciente transforma os pensamentos latentes em conteúdos manifestos. Inclui processo de distorção da realidade, quando nós chamamos de condensação, fundindo conceitos na mesma imagem, no mesmo símbolo, e deslocamento, mudando o foco emocional. Dizia a vocês, em uma das aberturas que fiz, experiências minhas em acordar e sentir a sensação que o sonho me trouxe. Evidentemente que precisa-se fazer um trabalho árduo, estruturar, organizar e trabalhar a questão simbólica para se tirar proveito dos sonhos. Bem, esse será o nosso desafio ao longo do curso. O primeiro módulo e o segundo módulo apenas estão a nos provocar para as temáticas que abordaremos ao longo de 1 ano e meio a 2 anos. Bem, dando continuidade à nossa conversa, uma conversa de mesa de café, uma conversa bem tranquila, a
Apenas a intenção é contextualizar o lugar dos sonhos na visão freudiana. Então, vamos àqueles elementos mais curiosos, ou alguns diriam mais folclóricos, para que a gente tenha um gostinho de saber do lugar da interpretação dos sonhos segundo Freud. Observe o nosso quadro à direita, observem detalhes, que provavelmente esse era o quadro de abertura. Certamente vocês já observaram situações semelhantes à de vocês, ou através dos símbolos, ou através das imagens. Aí se apresenta situações de voo, de quedas, de sonos, de visões. Mas vamos agora, paulatinamente, conversar um pouquinho sobre isso. Então, a interpretação dos sonhos, inclusive, é um dos livros referenciais de Freud. Teremos depois um tempo, em permitindo, faremos comentários a respeito de uma resenha que nos pode oferecer uma ideia desta obra, lançada em 1900. Então vejam lá, Freud dava muita importância aos sonhos. Eu estou a incentivar vocês para que comecem a valorizar, assim como tem gente que não acredita que o homem não pisou na lua, tem gente que não acredita que o inconsciente existe, e tem gente que acredita que o sonho não passa de uma fantasia. Em psicanálise freudiana, o sonho tem um lugar significativo. E eu dizia a vocês que um psicanalista que não fale a linguagem dos sonhos será um psicanalista manco. Desafie-se e aprofunde nessa temática. E eu dei uma dica didático-pedagógica a vocês. Procurem a partir do início do nosso curso e ao longo do nosso curso, 1 ano e meio a 2 anos, colecionar os sonhos. Colecionar os sonhos. O manifesto e o latente a gente vai aprendendo como interpretar. Organize os sonhos e no médio, no longo prazo, você vai se dar conta de algumas variáveis, de algumas situações, de algumas cenas que sempre acontecem. Evidentemente, os sonhos, como já dizia naquela reflexão que fizemos no início, ele reflete muito a vivência do nosso dia. O nosso dia oferece um material muito rico que nos provoca, que provoca o nosso inconsciente. Então, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um vive dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto de família, dentro de um contexto de trabalho, dentro de um contexto de problemas existenciais, dentro de um contexto de facilidades existenciais, dentro de um contexto de busca de projetos, de profissionalização, dentro de um contexto de busca de família, parceria, parceiro, parceira, companheiros de uma viagem, de um compromisso. É nesse contexto existencial que nós encontramos um material que vai abastecer, vai resgatar aquilo que está no anonimato no nosso inconsciente. Que se trata de desejos que foram reprimidos, muitas vezes a gente não se dá conta deles, naquela fase principalmente de 0 a 6, 7 anos,
ou mesmo durante a adolescência ou vida adulta, quantos desejos nós reprimimos por nossa conta, internamente, como ação interna, por uma ação interna ou por uma ação externa. Esses desejos são reprimidos. Observem, faça aí uma introspecção, um olhar de fora para dentro e se dê conta de quais desejos você reprimiu, quais desejos outros mais próximos reprimiram, quais desejos a sua religião, quais desejos a sua cultura, quais desejos a sua família, quais desejos o seu país reprimiu. E quais aqueles que você reprimiu. Interessante fazer essa introspecção. Os sonhos também são carregados de conflitos internos, daquela ambiguidade, eu lembrava vocês, e nós acabamos sendo um intervalo, nem somos o que gostaríamos e nem somos o que os outros gostariam que nós fôssemos. Nós ficamos aí no meio do caminho, conflitos internos. Quantas proibições, autoproibições, o nosso superego nos acarreta. Eu, recentemente, em uma das aulas, eu comentando alguma instância, e eu dizia, proibido. É um proibido que precisa ser repensado. Proibido por quem? Essa aqui se trata de uma ação proibida, de uma zona proibida, de um ambiente proibido. Quem proíbe? Nós mesmos ou outros proibiram? Então, nós temos conflitos internos, conflitos de valores, valores de cidadania, valores de família, valores dentro das tradições religiosas, aquilo que o texto comentava na quarta aula. Nós buscamos uma coerência, uma autenticidade conosco mesmos. Não tem preço. Quando a gente se dá conta que a gente se pertence, que a gente é dono da gente mesmo. Então, muitos conflitos internos. Alguns não admitem, justamente porque é uma forma de negação, mecanismo de defesa. E temos também no sonho questões não resolvidas, que aparecem. Eu, que durante muitos anos vivi um trabalho educativo, também na área administrativa, carregado de problemas de relações, professores, comunidade educativa, clientela, busca de saídas para conflitos terríveis. E muitas vezes, no sono, eu encontrava elementos que me permitiam saídas saudáveis, conexões, provocações na experiência onírica, na experiência dos sonhos. Então, vamos atentar ao lugar dos sonhos, vamos nos dar conta da importância. Freud acreditava que os elementos que aparecem nos sonhos frequentemente são simbólicos. Por isso que eu entrei com esquema. Trabalhando agora no nosso 5º encontro, eu coloquei numa perspectiva do dadaísmo. Vamos avançar um pouco. Primeiro, antes da leitura, olhem a pintura. O prazer está primeiro na pintura, depois na leitura. A leitura tiraria
o mérito do simbólico. Então, faça o exercício sempre. Quando eu mostrar imagens a vocês, coloquem o olhar fixo na pintura. Somente depois se volte à letra. Por quê? Pela letra, nós já estamos acostumados a interpretar a realidade. É mais fácil. Veja a pintura. Vamos interpretar juntos a pintura. Veja quantos quadros, quantas ações nós temos na perspectiva do sonho. Asas de um pássaro, pessoas. Vejam os detalhes do primeiro quadro numa perspectiva de sonho. E aí, aqui nós temos uma série de quadros. Vamos passando para o segundo quadro, o voar, o cair. Veja aviões, sonhar com um avião, sonhar que está caindo, sonhar que está voando. Aqui nós temos um quadro significativo de cores, de rosto. A figura do meio, observem as imagens, máscaras, avião, torres. Aqui embaixo, nadando, a experiência de voar ao centro. Então, a diversidade dos quadros, e com certeza nós temos alguns elementos nesses quadros que a gente se identifica, acontece conosco. Então, vamos. Trata-se de uma provocação, eu diria a vocês, não posso dizer que seja folclórica, mas uma provocação de curiosidade, para que vocês comecem a observar algumas variáveis. Então, vamos ao texto. Quem já não fez a experiência de voar em sonho? O que seria voar em sonho? Aquela sensação, sem asas, você se desloca de um lugar para outro. O que significa? Pode simbolizar desejo de liberdade ou fuga de problemas. Eu já muitas vezes me vi voando em algumas fases da minha vida. Desejo de liberdade ou fuga de problemas. Quem já não sonhou caindo? Um sentimento de insegurança ou perda de controle. Pode simbolizar. Sempre depende, está muito ligado à história de cada um. Caindo, também já tive sonhos caindo. Evidentemente que na sequência a gente vai se dando conta, cada um faz uma análise aí e vai percebendo que alguns verbos, algumas ações que acontecem, dependendo de alguns períodos existenciais, períodos da nossa vida, de adolescência, ou mesmo de infância, ou de vida adulta, ou de vida profissional, ou de vida conjugal, algumas ações continuam resgatando. Estar nu em público, poxa vida, quantas vezes não passei por essa experiência? Pode refletir sentimentos de vulnerabilidade ou vergonha. Interessante observar os teus sonhos. Perseguição. Frequentemente está relacionado a ansiedades, medos, sensação de estar sendo ameaçado. Evidente que voar, cair, estar nu, sentir-se perseguido, tudo sempre dentro de um contexto. Eu disse a vocês no início, o nosso dia oferece material, matéria, para provocar os sonhos. Os sonhos, na perspectiva freudiana, eles são articulados a partir do nosso inconsciente. Não tem lógica, não tem tempo,
muito interessante. O enredo dos sonhos, conteúdo latente, que a gente não sabe interpretar, o simbólico, e o conteúdo manifesto. Avançando. Aprendam a valorizar os sonhos. Vamos avançar. Chamador desconhecido. Lamento, gente. Vamos dar continuidade. Passamos para um outro momento. Dentes caindo. Mas antes do texto, voltamos às imagens. Primeiro, segure nas imagens. O celular tocando me tirou o foco. Observe as imagens. Observem cada quadro e tentem trazer no contexto do sonho. Observe as imagens. E observe o contexto dos sonhos. Realidades que não são possíveis na realidade, são imagináveis. Mas, no entanto, o sonho as provoca. Existem. Então, vamos ao texto. Quem não teve a experiência de sonhar com dentes caindo pode simbolizar preocupações com aparência, envelhecimento, perda de poder. Pode ser um caso isolado, pode ser um conteúdo isolado e pode ser um conteúdo que sempre está a se repetir. Portanto, aquelas variáveis que sempre acontecem, aquelas ações que sempre acontecem, registre, fique atento a elas, para buscar uma interpretação dentro da própria história. Água, dizia, pode representar nascimento, representa o estado emocional, água calma para a serenidade e água turbulenta para conflito. E eu mesmo sempre gostei da água, sempre gostei do mar, sempre experimentei cachoeiras, sempre experimentei a natação. A água em meus sonhos é um elemento que se repete sempre, muito. Aprenda a analisar os elementos que aparecem no seu sonho. Casas, no meu, se repete muito. Muitas vezes a casa simboliza o eu. Diferentes cômodos podem representar diferentes aspectos da psique. Casa sendo construída, casas pequenas, casas grandes, casas onde aparecem algumas situações que não é possível explicar. A experiência da casa simboliza o eu. Animais pode representar instintos primitivos ou características que o sonhador atribui ao animal em questão. Observe quais são aqueles elementos que nos seus sonhos se repetem. Aqui no próximo só vamos analisar as imagens, o conteúdo é o mesmo, pensando no sonho, imagens que o sonho cria, mas que se pensássemos em criá-las, a nossa imaginação teria dificuldade. Então, a gente sente o inconsciente. A gente se dá conta do inconsciente. Avançando, nós temos aqui perdido ou atrasado. Sensação de estar perdido numa floresta, perdido em uma cidade, perdido em algum clube, perdido em algum evento ou atrasado em compromissos. Pode representar sentimentos de inadequação ou falta de direção na vida. Observe o quadro. Carros, o tempo. Cada um dos quadros para a gente ter dar continuidade. Depois vocês poderão olhar com calma. Eu transformarei esse material em slide para que com calma vocês analisem o texto e as imagens.
Então, veículos frequentemente simbolizam a maneira como o sonhador está navegando pela vida. Aquela sensação quem não tem, que de repente estava dentro de um carro, de repente o carro se transforma numa bicicleta, depois a bicicleta se transforma num rolimã, de repente você nem sabe mais em cima do que você está se movimentando. Inconsciente. Encontro com pessoas falecidas. Muitas interpretações. Pode indicar que o sonhador está lidando com perdas ou lembranças. Nós vamos ter possibilidade de comentar a questão da melancolia e do luto, mas é muito interessante. Tem pessoas que costumam, sempre estão, sonhei com minha avó que faleceu, sonhei com meu avô que faleceu, sonhei com a minha mãe, sonhei com meu irmão, sonhei com fulano, sonhei. Cada elemento do sonho tem sentido dentro do contexto da história de cada um. As chaves podem simbolizar soluções para problemas ou segredos. Vamos avançando, que o tempo está indo embora. Esse deve ser um dos últimos quadros, se não for o último. Elevadores subindo ou descendo. Hoje mesmo tive um sonho onde estava a entrar no elevador, que tinha uma porta pequena, mas quando eu entrei no elevador, ele era muito grande mesmo. E fora havia uma multidão que queria entrar no prédio e subir no elevador, e eu não estava entendendo como era possível todo aquele pessoal entrar no elevador. Só que quando eu entrei no elevador, me dei conta que o elevador era muito grande. Então, elevadores subindo ou descendo. Pode representar a direção da libido ou das aspirações do sonhador. Telefonemas pode simbolizar comunicação ou incapacidade de se comunicar. Avançando um pouco. O fogo pode representar paixão, raiva ou transformação. O fogo faz parte dos meus sonhos. Observe os seus sonhos. Escolas e universidades podem representar lições que estão sendo aprendidas na vida. Quem já não sonhou que estava a fazer prova? Quem já não sonhou um professor fazendo uma chamada oral e chamou você? Quantas experiências de realidade em sala de aula, na vida da infância, na vida da adolescência ou na vida de universitários. Então, veja o seguinte, resumindo toda a nossa história, nós teremos um tempo depois, ao longo do nosso curso, para trabalhar mais detalhes. Aqui apenas um gostinho, o sabor do pirulito, conclamando, convocando cada um dos alunos, cada um dos cursistas, seja porque procura a psicanálise como cultura, como conhecimento, como leitura de realidade, seja porque procura a psicanálise em busca de uma profissionalização. Então vejam a importância do lugar dos sonhos na perspectiva de Freud. Acredito que esse seja o último slide. Paramos por aqui. E eu vou colocar esse material, esse slide em anexo, para que vocês, também a semelhança dos outros temas que nós já trabalhamos esses dias, que vocês façam a autoanálise. Resgatando para finalizar, nós já fizemos uma aula sobre o id, o ego, o superego, com diversas questões. Provoquei a vocês com exercícios. Fizemos uma aula sobre desenvolvimento psicossexual, carregado de exercícios. Provoquei a vocês para experimentarem algumas ações, escolherem para uma autoanálise. Apresentei para vocês mecanismos de defesa, também com provocação de exercícios. Estou apresentando sonhos, também com possibilidade de exercícios. E tenho pela frente mais 3 aulas, uma sobre teorias diversas,
onde eu quero trabalhar a ansiedade, que faz parte da nossa vida, o narcisismo, que faz parte da nossa vida, a sublimação, que faz parte da nossa vida, a sedução, que faz parte da nossa vida, a histeria e a neurose. Experimentamos em nós ou experimentamos no nosso entorno. Perfeitos? Paramos por aqui e vamos aguardar, então, a próxima aula, a 6ª aula.